Um prazer muito grande, eu estou aqui com o vereador Toto Everton Soares, Everton Fernando Soares, de caprichou na escolha do nome, hein? Ô Toto, primeiramente agradecer você por ter aceito, não é? Participar dessa rodada de entrevista com o Legislativo de Telêmaco Borba, seus assessores queridos que são, né? Cuidando bem da gente, sempre tão educados e fiquei contente. No primeiro momento falou, Berec, a minha vida é muito corrida, mas daí logo em seguida falou, eu dei uma data para vocês, falou, opa, tranquilo, obrigado por isso. Toto, e aí como que está, né, este mandato? Boa tarde. Boa tarde, Berec. Eu que agradeço você pela oportunidade de estar aqui hoje falando com você, falando com a nossa população, mostrando um pouco do nosso trabalho, do nosso desenvolvimento junto à Câmara Municipal do nosso município de Telêmaco Borba e tentando fazer a diferença na vida das pessoas. É isso que nós estamos aqui para isso, para representar a nossa comunidade. Toto, nós vamos falar aqui de diversos temas e tem algumas colocações que são idênticas a todos os vereadores, né? Não falamos nada antes, justamente para que fosse bastante natural aí. O que se comenta do teu mandato, quais as principais demandas, só que antes eu tenho que elogiar você pelo bate aeróbico braçudinho. Eu acho muito legal, né? Vocês têm ido. E a seriedade do trabalho de vocês. Elogio os vereadores, eu comentei com a entrevista que eu fiz com o Paulinho, tá? Eu elogio os vereadores com toda a tranquilidade, porque vocês são meus amigos. Não há problema do jornalista ver os vereadores como amigo. Há problema do jornalista ver o vereador como amigo se ficar aí, que murchou o pneu do carro, estourou o motor e não sei o quê, ficar aí pedindo dinheiro para vocês. Aí é sacanagem, mas graças a Deus ele tenta fazer um jornalismo diferente. Então, eu acho muito legal o relacionamento que vocês têm, você e o Thiago têm, e chegam nas instituições, a qual são servidores municipais, e eles chegam para vocês pela seriedade de vocês e falam, olha, tal coisa não está legal, tal coisa tem que arrumar, eu acho que o banheiro, a pia, a cozinha aqui da instituição de ensino, isso é sinal de credibilidade, porque se você vai em outro município, não, eu não posso falar, porque senão eu sou mandado embora. Ah, tem cargo comissionado, é efetivo? Não, mas mesmo assim eu vou ficar ruim com a prefeita. E graças a Deus, essas pessoas que vocês fazem as visitas, elas são muito tranquilas com vocês. Sinal de credibilidade, né? Queria que você comentasse disso. Primeiramente, eu acho que nós temos aqui, volto a falar, começamos lá atrás, né, visitando todas as escolas, todos os CMEs, fazendo o nosso papel de fiscalização com o menino Thiago. Eu chamo ele de menino Thiago porque eu brinco com ele que ele poderia ser meu filho. Tem idade da minha menina e é um menino que tem muito a crescer, muito a desenvolver. E com relação a isso, você tem uma ideia, Berec, ele foi de um partido e eu sou de outro partido. Aqui ninguém é inimigo de ninguém. Eu acho que nós estamos aqui para trabalhar pela nossa comunidade, pela nossa população e para agregar para os nossos munícipes. Então eu acredito que estamos fazendo o nosso papel da melhor forma possível, né? Eu acho que de repente temos muitos para melhorar. Ainda eu falei com o Thiago agora recentemente que nós temos que fazer um trabalho diferente, que vamos começar, já era para nós termos começado com relação a tudo isso, mas devido a correria do dia a dia não deu a oportunidade de a gente fazer isso, tá? Mas nós estamos com outras ideias, com outras pretensões aí para frente, para atender de melhor forma a nossa população. E com relação à Câmara, acho que estamos fazendo nosso papel, fazemos as nossas indicações, os nossos requerimentos, tudo que nós fazemos junto, meu e do Thiago. Então, muitas coisas nós trabalhamos de forma juntas. Eu não combino pauta, mas antes de você chegar, eu estava comentando com a sua assessora, a Fernanda e o Guilherme. A Fernanda, o Guilherme, filho do Carlão aí, querido meu, um abraço pro Carlão, se me permitir, tá? Carlão, tira o pé do chão aí, rapaz, dá entrevista pro Berec, hein? O Carlão só tá devendo um churrasco pra mim, mas tudo bem. Olha lá, daí convida, aí sim, eu falei que não vou para casa dos outros, mas nesse caso eu vou ver o Carlão, somos chegados aí. Comentando com a Fernanda, eu achei muito bonito que a Fernanda não trabalhou na tua campanha. Não. A Fernanda não tem vínculos com você anteriores, no sentido profissional ou qualquer coisa, e você a recrutou como assessora tua pelo currículo que ela tem. Sim. Isso é sinal desse procedimento diferenciado do vereador Toto, que você sempre fez muita questão de falar, você está aqui por um objetivo maior, tentar trazer uma diferença na política, fazer a diferença,
E quando ela me comentou que não estava na sua campanha, e sim foi chamada pelo currículo, eu falei, rapaz, mais uma razão para me virar fã do Toto. A gente não consegue ajudar todas as pessoas, a gente queria ajudar várias pessoas, né? Mas eu acredito que os dois têm potencial para estar aqui comigo, tanto ela como o Guilherme, né? E outra coisa, nós temos que pensar no bem comum, né? E estamos aqui tentando fazer a diferença na vida das pessoas, sim, com certeza. Guilherme sempre atende a gente com tanto carinho também. Obrigado, viu, Guilherme? Muito, muito querido, muito querido. Ô, Toto, agora sim, graças a Deus, a gente está naquela questão do saudade sim, tristeza não, né? Vou voltar a comentar com você. A herança bonita que você teve dentro de casa da política partidária, de uma política assim, que teu pai amava a política, né? Política, e não a politicagem. Isso te impulsiona no dia a dia? Sim, com certeza. Meu pai é o meu exemplo, né? Então, muitas coisas eu copiei do meu pai, muitas coisas eu falava para ele, pai, eu vou melhorar o que o senhor fez. E a gente tenta melhorar cada dia, entendeu? E o meu pai é meu espelho político, sim. Tanto que meu pai foi vereador 5 mandatos, o meu era para ser o 4º mandato agora, porém é o 3º, porque em 2020 eu fui o mais votado por uma questão partidária. Nós estávamos num grupo de possíveis 20 candidatos, disputamos com 6 candidatos. Eu sabia dessa responsabilidade, assumi esse risco de ficar no próprio partido, mesmo correndo o risco de ficar de fora, mas eu sabia que existia uma possibilidade, por isso eu fiquei, por isso eu arrisquei com relação a ficar ao MDB. E teve uma questão de uma fraude partidária também, que teve problema também. Se não fosse essa questão de fraude partidária, eu estaria eleito em 2020. Mas volto a falar, Breck, nada na vida da gente é por acaso. Se Deus quis dessa forma, eu aceitei. Tanto que eu perdi a eleição, tenho que agradecer ao prefeito Butina, do município de Tibagi, Um abraço, que me estendeu a mão. Trabalhei 4 anos no município de Tibagi, atendendo a população, junto com a Rosane, com a Leia, com a Dona Dina, minha mãe lá de Tibagi, que eu considero muito de coração, onde todo dia nós almoçávamos juntos, fazíamos as nossas coisas juntos. Ajudei o município de Tibagi da melhor forma possível, através da Agência do Trabalhador. Fiquei 4 anos indo e vindo todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Eu acho que eu lembro de ter faltado algum dia, eu acho que não lembro. Até quando foi a reforma da ponte do Rio, que teve a reforma, eu deixava um veículo do lado de cá da rodovia, atravessava a pé e pegava o outro para o outro lado. Eu não teve um dia ainda um menino trabalhador perguntou para mim, mas e se roubaram esse Uno teu? Falei, cara, se roubar, estão roubando o Uno de um cara trabalhador. Infelizmente eu tenho que correr esse risco. É onde eu tenho que trabalhar e todos os dias e pagar minhas contas. E graças a Deus, eu volto a falar, agradeço ao Butina por ter abrido essa porta no município de Tibagi, agradeço ao meu irmão também, que fez o meio de campo. Então eu só tenho que agradecer a todas as pessoas que estavam comigo. E passei por um processo complicado, porque para vir candidato para cá, até porque muitas coisas não estavam deixando, por pouco, isso aqui, que eu não saí candidato a vereador, mas acho que Deus sabe de todas as coisas e colocou a mão na hora certa, no momento certo. Teu irmão é aquele que eu gosto muito, mas eu tenho raiva, rapaz, porque eu tenho que chamar um homem de fofo, ruim, hein? Querido que está vendo, né? Sim. Um abraço, fofo, tá brilhando lá na saúde de Ortigueira, né? E tá bem fofo mesmo, o homem tá forte. Ó, não sei de nada, viu? Você, tô igual. Toto, me conta, o que você comenta aí da sua atuação? Fique à vontade para falar, não é? De demandas, enfim. Acho que quando nós entramos aqui, nesse ano, desde o começo do mandato... Não esqueça, eu ouvi, eu não sou de ver a pauta da semana da Câmara, mas eu ouvi uma questão de um aparelho lá, não esqueça de falar. Tá. Desde quando nós entramos na Câmara Municipal, a gente sabe que o município está passando por sérias dificuldades com relação às obras paralisadas, com relação à saúde, que está bem complicado. Nós tivemos, voltando um pouquinho aqui, cobrando lá no começo do mandato com relação aos exames, que estavam parados praticamente quase um ano. Exames de sangue, exames de imagem, exames de imagens que ainda, penso eu, que deve ter algumas pessoas que estão 7, 8 meses com esses exames paralisados.
Se eu estiver errado, alguém que me corrija. Mas eu acredito que ainda deve ter alguma coisa para analisar no exame de imagem. Cobrando aqui da prefeita, cobrando o secretário constantemente na nossa reunião da Câmara. Também tivemos a oportunidade de ir no hospital em Cornélio Procópio, junto eu, o Thiago e o Marquinho, para cirurgias eletivas. Lá, para você ter uma ideia, o hospital ele tem capacidade ainda para atender a população do nosso município, 50%. Lá eles fazem cirurgias de vesícula por vídeo, hérnia, vascular e ortopedia, que é tudo do Opera Paraná. Então, o município, nós estamos cobrando isso constantemente. Semana passada a gente até cobrou o secretário com relação a isso, para encaminhar as pessoas para fazer essa cirurgia lá. Porque hoje você encaminha para o estado, para outras regiões, para o Rocio, para o regional, mas infelizmente existe um trâmite e é mais demorado. Então a gente está cobrando cessantemente o secretário com relação a isso, que possa encaminhar essas pessoas, que possam ser feitas essas cirurgias aqui em Cornélio. Até porque Cornélio é 180 quilômetros. Exato. Então está do lado. Se sair cedo, ao menos 2 horas está lá. Então nós estamos cobrando com relação a isso. Estamos também cobrando com relação às obras do município, que você sabe que infelizmente... A gente daqui a pouco comenta a respeito isso. A gente sabe que está a concha acústica parado, né, que é a mini arena, a obra do Corpo do Bombeiro parado, o minicentro está indo bem devagar por erros de projeto, por pessoas incapazes no setor, secretários incompetentes, né, que já volto a falar aqui, já falei na reunião da Câmara, que deveria pegar o seu banquinho e dar tchau, porque já deu, mas isso cabe a prefeito essa decisão. Mas eu, se fosse prefeito, já tinha exonerado esse incompetente. Ô, Toto, me conte, você comentou na reunião da Câmara a respeito de um aparelho de ressonância? Não, Berec, o que acontece é o seguinte, nós, já dizia Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. E quando são coisas boas, é maravilhoso o município saber que você copiou uma ideia que deu certo lá. Sim. Como existem as emendas impositivas da Câmara Municipal do município de Vereador Lorba e de todas as câmaras do Paraná, Exato. Que com relação a isso, nós temos aqui hoje o nosso município, vou dar um exemplo, 5 milhões. Desses 5 milhões, 2,5 milhões obrigatoriamente já vai para a saúde, certo? E os outros 2,5 milhões é dividido entre os 13 vereadores para encaminhar para as secretarias que eles tenham afinidade ou que possam desempenhar um papel diferente. Exato. A escolha do vereador. Do vereador. Pode encaminhar, por exemplo, para a construção de um banheiro lá na Praça dos Pinheiros. Entendi. Ou de um banheiro lá na quadra da Marinha. Entendi. Então você pode trabalhar com isso com o secretário e destinar essa verba para isso. Nós tomamos muito cuidado, até eu falei na reunião de segunda-feira aqui, e pedindo para a prefeita, a gente até não falou com o secretário, mas falei direto com a prefeita, falei com o chefe de gabinete, que hoje, um exemplo, tem município que hoje eles pagam 46.300 o aluguel de uma tomografia. Você vai ter uma sala um pouco menor do que a nossa aqui, você vai gabaritar a sala inteira, que a própria licitação já vai fazer isso, 46.300. Tem município que hoje atende, só para você ter uma ideia, em torno de 400 a 500 tomografia mês. Rapaz! E se você dividir isso por 46 mil, vai dar R$100 uma tomografia. Uau! E sem falar da agilidade do laudo. Exato. Uau! Já completo. Já, do laudo, porque você vai fazer a tomografia, você vai encaminhar para o médico já da própria empresa, e ele já vai, dentro de algumas horas, já vai lhe dar o laudo para você. Aqui em Telemco, cerca de quantos mensais? Eu não posso afirmar, acho que teve o vereador que fez o requerimento, ainda não chegou a resposta para nós, mas eu acredito que não deve passar de 40. 40 para 400 é só 10 vezes menos. Isso, então eu acho que nós temos que evoluir com relação a isso, até solicitei à prefeita com relação, cobrei na reunião da Câmara, estou esperando alguma resposta com relação a isso, porque essas emendas impositivas, para você ter uma ideia, se pegarmos 3 vereadores nossos aqui, já vai pagar praticamente o ano inteiro. Então acho que nós temos que pensar nas pessoas. E a gente fazendo esse processo aqui, acho que nós estamos evoluindo muito e dando um passo à frente. Gente, esses dias eu estava vendo minhas entrevistas, né? A gente falou que 10 vezes é 10 vezes menos, né? O correto são 10 vezes menos, né?
mas eu fico tão à vontade com os meus entrevistados que, olha, erro de concordância e tal, eu sei que está errado, tá? Mas quando vejo foi, então eu quero pedir desculpas a vocês, tá bom? Tenho aí formado em geografia, formado em jornalismo e leio bastante, vejo muitas entrevistas. Eu tinha mas a língua portuguesa não é fácil. Mas aí fico tão à vontade que cometo essas gafes aí de concordância, só me desculpe, viu? Mas assim, eu estou bem à vontade. Outra coisa, sou amigo do Kleber, secretário de Saúde, respeito bastante a Dona Rita. Então, essas colocações, independente de ser amigo ou não, elas serão colocadas, mas o Oberec, né, sem nenhum objetivo de espetar ninguém, mas sempre aberto aí aos vereadores aquilo que eles precisarem comentar. Mas só complementar, claro. Eu acho que a gente não está afinetando ninguém. Não, mas digo assim, o oberecando. Sim, não, mas eu só esclarecendo, claro. até o próprio vereador aqui que vos fala. Eu acredito o seguinte, que nós temos que pensar no coletivo. Exato. Nós temos que pensar nas pessoas, porque as pessoas estão sofrendo. Exato. Até porque, o exemplo, você veja bem, se você for pagar um exame de tomografia particular, eu não tenho ideia, mas deve ser de 700 a R$1.000. E nem todo mundo tem essa capacidade. E se nós tivermos isso no nosso município, nós estamos avançando muito. Então, por isso, volto a falar aqui para você. Exato. Prefeita, nos atenda. Não é o nobre vereador. Tanto que a indicação que nós temos foram todos os vereadores que assinaram. A indicação partiu nossa, mas com a compreensão e entendimento de todos os vereadores. Não, ninguém que eu falei isso. Gessé, querido, lá da Copel, querido. Quando a gente passa alguma crítica assim, ele é muito querido ao ponto de ele ficar um pouquinho triste com a gente chateado. Então, não, ele sabe que ele é super competente, inclusive parabenizar o Gessé, essa questão de queda de energia que estava constante lá na área 2, naquelas áreas lá, cessou legal, então meus parabéns ao Gessé. Eu lembrei nele que ele fica um pouquinho sentidinho. Ô Toto, eu ouvi por aí que de repente, assim como eu fiz com o Felipinho, tem que fazer contigo também. Eu ouvi aí que de repente existe a possibilidade de você lançar seu nome a deputado. Eu acredito que o deputado estadual, federal, eu acho o seguinte, Berek, eu falei a seguinte forma aqui na reunião da Câmara. Eu acho que o município tem potencial. Hoje nós temos praticamente 38 mil votos válidos, só em Telêmaco Borba. Se você for pegar o último deputado, ele se elegeu em torno de 27 mil votos. Eu sei que é difícil, e volto a falar. Eu coloco meu nome à disposição da população. Falar que é o meu sonho? Não. Mas eu coloco meu nome à população que avalie com relação a isso. Até porque potencial nós temos. Eles, vários candidatos que mostram que tem potencial a representar o nosso povo de Telêmaco Borba. Eu acho que penso o seguinte, que temos que ver o melhor nome, o que a população escolha, não o que nós queremos. Não adianta eu querer, não adianta o Zé querer, o João querer. Não, nós temos que colocar um nome que a população abrace. Que a população abrace de forma real. Porque, se veja bem, hoje nós vivemos pedindo as coisas para os deputados. Exato. Vem, a gente sabe que vem. Mas hoje nós não podemos ter 2 deputados só, porque hoje existe 2 deputados só, de repente. Que de terceiro não pode vir porque não aceita. Não é assim. Acho que nós temos que pensar no coletivo e a população evoluir, e a cidade evoluir da melhor forma possível. Coloco o meu nome à disposição? Sim, coloco. Mas volto a falar, se o Oberec tiver com potencial melhor do que o meu, eu digo para você, eu abro mão para o Oberec, não tem problema nenhum. Foi essa... Se eu ficar falando de outros vereadores aqui que a gente comentou, você entende que, pegando como parâmetro, essa colocação eu fiz ao Felipe também. Gente, está na hora. Ô Tati, associação comercial, que respeita bastante o trabalho do americano, outras associações comerciais fazem isso em outros municípios. Apucarana faz, outras cidades maiores fazem. Padre Primo, Padre Sandro, Conselho de Pastores, outras igrejas fazem, e não é politicagem, é a boa política. Reunir-se as entidades de grande importância na cidade e chamar os possíveis pré-candidatos e fazer ali uma pesca ali, né? Fazer ali colocar uma rede ali e ver quem entre essas associações, entre esta representação, né, do povo civil aí, de repente
tiver mais potencial, uma votação ali, preliminar ali, e de repente todos abrirem mão em detrimento de um nome. Enrolei muito para falar isso. Você aceitaria? Lógico, Breck, eu volto a falar. Acho que com tudo isso que você falou, com as instituições, com tudo, mas o fundamental de tudo isso chama-se população. Exato. A população que deve escolher. Exato. Porque não adianta nós chegarmos num consenso em um grupo de entidades que de repente vão favorecer A ou B. Entendi. Então não estou falando que isso pode acontecer. Entendi. Não estou falando isso. Entendi. Mas a população. Entendi. A população abraçar e falar, esse tem potencial, esse nós apoiamos. Que aí sim nós podemos trabalhar de forma pensando lá na frente. E eu digo para você imagine só, o município de Telêmaco Borba ter uma capacidade que tem de ter um representante, ou estadual ou federal, o que nós temos a ganhar. Vou te dar exemplo, Castro é menor que nós, ou igual. Lá tem deputado. O deputado Moacir, que saiu de lá, gosta muito de você. Sim, é meu amigo do Thiago também, respeito muito o deputado Moacir. Só que acho que nós temos que pensar no nosso município também. Claro. Entendeu? Eu acho que potencial temos, e volto a falar. Se existe uma pessoa, e se existir uma pessoa que esteja abraçado pela população, não tem problema nenhum, eu estarei junto. E, importante, eu digo para você, é uma vergonha Telêmaco Borba que os egos falem mais do que a vontade popular. Viu? Desculpa, eu sou cidadão, fiz 60 de vida, viu? É uma vergonha para Telêmaco Borba, me perdoe, uma vergonha para Telêmaco Borba os egos falarem mais forte do que o seio da população. Está na hora, mais que passado, da gente voltar a ter deputado. Que legal, parabéns assim, por aceitar estar no escrutínio da população, um pré-escrutínio, para quando chegar lá, aquele nome que chegar com força. Sim, eu acho que nós temos que pensar no coletivo. O momento eu acho que o momento é bom agora. Eu sei que é difícil, Breck, porque existem questões partidárias, existem acertos políticos, assiste uma série de coisas. E, infelizmente, as pessoas elas não pensam no coletivo, pensam no individual. Mas acho que está na hora de nós pensarmos no coletivo e fazer o nosso município voar, porque potencial tem. Agora vamos para aquela questão que está dando uma dor de cabeça, rapaz. No empresariado aqui de Telêmaco, a população também, quando vai ali, tenta ir ali para a Avenida Horácio Clabin, e complicado. Qual seria a sua palavra, qual é a sua opinião a respeito do que pode ser feito ali na Avenida Horácio Clabin? Só lembrando, a entrevista vai ao ar no dia que eu estou aqui entrevistando você. Hoje é quarta-feira, né? Já coloquei a entrevista, colocarei, onde a gente fala e eu comento com a empresa. A empresa não começou a trabalhar ontem. Então a empresa, quando pegou a obra, ela sabia que iria encontrar jacaré, leão, elefante, rinoceronte lá embaixo, poderia encontrar. Então, se não tivesse a competência para fazer esse serviço, que não pegasse. Pegou? Então, que encare a boca. Até falando uma gíria aqui. Ô, Toto, menino Horácio Clabin, meu Deus do céu. Tá bem complicada a questão do Horácio Clabin. A gente fica triste com relação a tudo que está acontecendo. Infelizmente, a gente pegou no começo da obra aí, a gente está cobrando a prefeita, fizemos alguns questionamentos no começo, falei com ela, tinha alguns funcionários que estavam trabalhando de diarista, para você ter uma ideia, que não poderia acontecer, e eu acredito que penso eu que não é para acontecer hoje, mas eu não posso assinar embaixo, eu acredito que ainda pode ter alguma dor de cabeça com relação a isso. A gente fica triste, Berek, porque acontece, foi mal planejada, está sendo mal planejada, e está complicado. Eu vou falar para você, tem coisas que a gente não se alonga muito, porque de repente alguma coisa pode dar lá na frente e a gente pagar o preço com relação a que está a obra. Eu quero que termine essa obra o quanto mais rápido possível, até porque eles estão começando, ainda está bem lento a obra, né? Então, muito devagar. E nós também, com relação à avenida, para você ter uma ideia, nós fizemos uma indicação aqui, eu não vou lembrar o mês agora, depois se vocês quiserem buscar por mim, Guilherme, fazendo um favor, quando foi essa indicação que nós fizemos com relação à paralisação do STAR, nós fizemos uma indicação, cobramos a indicação, só que, infelizmente, está trazendo
alguns problemas para a avenida, e quero deixar bem claro para a população que nós fizemos, a prefeitura aceitou até um determinado trecho, eles não estavam cobrando, né? E agora, ontem saiu uma nota da Citel que vão voltar a cobrar. Então, eu quero deixar claro aqui para a população, porque, e o que os vereadores estão fazendo? Nós fizemos, só que agora essa decisão não é mais nossa. Então, é uma decisão da própria Associação dos Comerciantes, que ele entende que deve ser voltada a cobrança do STAR, né? Então, vamos respeitar esse tipo de posicionamento, até porque o que acontece? Eu vendo de outra forma. Hoje, o que está acontecendo ali no trecho da Horácio Clabin? Algumas pessoas estão indo e estão deixando os carros. Então, por isso está trazendo esse desconforto para o comércio também. Porque, de repente, muitas pessoas querem ir comprar, mas não tem onde estacionar. Então, é chato esse tipo de coisa, mas nós, como vereador, fizemos o nosso papel, solicitamos da prefeitura. Deixou de ser cobrado por um bom tempo? Deixou de... Algumas pessoas pode ser que vão questionar, falaram que não parou, mas parou. Eles estão até ali, o Japão, do começo da avenida até a lanchonete do Japão, não estavam cobrando. Mão de placa, eu coloquei o carro ali às vezes. E depois, dali do Japão, acho que eles estenderam um pouquinho até o Armariz Paraná agora, por último, que não estavam cobrando. E daí do Armariz Paraná para frente estariam cobrando normal. Então nós fizemos o nosso papel com relação a isso, ao STAR, pode deixar claro. Foi paralisado essa cobrança. E agora a Associação Comercial fez uma reunião com os comerciantes e estão voltando essa cobrança. Deixar claro que saiu no Oberecando hoje, inclusive, essa matéria, e também tem que se ouvir a questão dos empresários também, se eles viram que tem essa anomalia e tal. A indicação está aqui, a indicação 1064-2025, foi feita no dia 3 de junho. Está aqui a indicação, nós fizemos o documento pedindo a paralisação. Nesse momento eu vou colocar a cópia ali para o pessoal ver, tá bom? A foto da cópia. Isso, daí como existe essa questão da Citel, que daí foge do nosso controle, né? Se é eles que estão vivenciando isso e estão achando que é necessário, então vai ser... Você respeita. Respeitamos, não tem o que fazer, né? Aí a prefeitura parou no dia 7 de junho, a indicação foi no dia 3 de junho, praticamente quase um mês depois foi feita a paralisação. Legal. A tua parte você pensa. Nós fizemos. Arena Multiuso, gostaria que você comentasse. A Arena Multiuso foi contratada agora recentemente uma empresa, a prefeitura contratou para fazer Gente, o Verecano tem os momentos aqui para dar uma distraída, apesar de não ser muito sério. Saudade da concha acústica. Eu lembro uma vez, foi feito a Paixão de Cristo lá, né? E daí, respeito, eu sou católico, né? Aí o locutor lá, e Jesus morrendo, sussurrou! E o locutor, a pessoa lá foi fazer, naquele alto, a pessoa falou, gente, foi uma risadaiada. A concha acústica, ela tem tantas histórias bonitas, aqueles encontros, das capelinhas, o encontro do pessoal evangélico e tal, E daí, hoje, a Arena Multiuso está parada. No meu ponto de vista, eu batizei, né? Não sei se você sabe. Que legal. Eu batizei lá, eu chamo ela de Coliseu. É verdade, eu entendi. Nós temos o nosso Coliseu aqui no município. É triste a gente falar esse tipo de coisa. É triste porque tem história. Eu era piá, que eu lembro quando tinha as gincanas. Lembro. As gincanas lá. Você não pegou o tempo do Mário Vendravel? Eu acho que é pouquinha coisa, não vou lembrar. Mas gravou um programa ali. A gente solicitou várias coisas, fomos fazer vistoria com relação a essas obras também no município. Porém, agora está sendo feito um estudo por uma empresa de engenheiro com relação à situação da mini arena e da obra que está paralisada do Corpo de Bombeiros. Então, são uma empresa que está fazendo dessas duas empresas onde estão com problema, onde as obras estão paralisadas. Ô Toto, agora, não quero advogar em favor da prefeita Rita, não, mas a concha acústica, ela vinha assim, de um desleixo já de muito tempo, né? Daí chegou um momento que... Eu acharia, Oberek, acho que de repente nós deveria ter feito uma audiência pública com a população e ouvido a população. No meu ponto de vista, eu não ia fazer um coliseu como está sendo feito ali, gastar quase 30 milhões, salvo me engano já pagaram 4 milhões para aquela obra. Eu faria a extensão do viaduto.
o alargamento do viaduto Carlos Hugo von Vograff, que ia fluir o trânsito muito mais rápido e ia trazer esse desconforto que traz para a população. Mas isso né? Agora, infelizmente, eles começaram uma obra complicada, uma obra de 30 milhões, de um financiamento que vamos pagar a longo prazo, mas isso cabe a ela, essa decisão. Eu não sou prefeito, sou vereador e estou fiscalizando a obra da forma que eu devo fazer. Toto, eu gostaria que você falasse com aquela população ali do Arroio Limeira, se você pode ajudar. Eu nasci ali na Rua Paraguai, então eu não estou advogando em causa própria. O Toto, você poderia abraçar essa causa junto com aquela população? Oberek, eu estou à disposição de o que vocês precisarem com relação ao canalização do Arroio Limeira. A gente sabe que não é fácil, são vários prefeitos que estão desde o tempo do Gibson, que ele, quando ele foi eleito lá atrás, eu era vereador na época, ele pleiteou isso, infelizmente paralisou, até porque o ex-prefeito Gibson, ele era daquela região, então ele foi morador daquela região. E eu, meu nome, por exemplo, coloco à disposição de vocês para estar junto com a prefeita para buscar solução para o Arroio Limeira, até porque são várias famílias que estão ali hoje. Aquelas perguntas que eu fiz para todos os vereadores. Tua relação com os demais vereadores? Aqui é tranquilo, acho que divergência tem, pensamentos diferentes vão existir mesmo. Acho que aqui ninguém é inimigo de ninguém. Tanto que volto a falar com relação à indicação que nós fizemos da compra ou do aluguel da tomografia. Não é minha, até porque nós somos eleitos pela população. Acho que aqui nós temos que trabalhar a harmonia e pensar na nossa população que estamos aqui para representar. Tenho N amigos aqui, por exemplo, o meu maior amigo hoje é o Thiago Braçodinho. Você, se quiser agora ir lá no Ciderley para te atender, ele te atende na hora, mas a população gosta muito disso. Eu queria que você olhasse para a câmera ali e desse um recado para o Ciderley. Eu respeito o presidente, tem muitas coisas que eu vou e falo com ele, com relação a alguns projetos nossos que estão implementando nessa casa, alguns que já foram aprovados, né? Para ajudar a nossa população. E, presidente, volto a falar, o que o senhor precisar de nós, estaremos à disposição. Respeito o senhor como presidente dessa casa. Estamos juntos, para qualquer forma, para brigar para o nosso município e pela nossa população. E pode contar com esse vereador que o senhor precisar. Para a prefeita Rita, o seu recado. Eu acredito o seguinte, que a prefeita ela entrou num buraco. Respeito ela e volto a falar, se ela for mal, nós vamos mal também. Então, respinga de lá para cá. Tem decisões que ela tem que tomar, o quanto antes. Já demorou, no meu ponto de vista, já demorou. Mas volto a falar, eu não sou prefeito, ela é a prefeita, ela é a autoridade máxima do município, tem decisões que de repente é complexa para ela, mas enquanto ela não se libertar, ela não consegue governar. Então, prefeito, Deus abençoe a senhora, torço pela senhora, sei do seu potencial e sei que pode fazer muito mais por Telêmaco Borba e quero que faça. E volto a falar, se liberte enquanto é tempo. Você vai me permitir uma pergunta. Por mais que antes de entrar no Ministério Público e tudo mais, naquela questão, Coliseu? Ela teve pulso ao determinar que fosse dada uma paralisada para ver como se seguiria? Quem começou a obra foi ela, né? Se fosse eu, não começaria, mas não vou entrar nesse ponto. Agora já começou, a água já ferveu. Nós temos que atender o leite para não derramar mais. O leite já derramou também, já ferveu e já derramou. Então, assim, está tramitando e semana que vem nós vamos ter a reunião com o promotor com relação a tudo isso. Até porque nós somos parte interessada, porque nós que denunciamos também. Eu brinco assim, que prefeito, prefeita a um, então eu vou lá, entrevista prefeito e tal, mas como são 13 vereadores, em geral, quando presente, vocês estão presentes e o presidente da Câmara está presente, geralmente eu entrevisto o presidente da Câmara. Eu fico tirando fotos, você já entendeu essa sistemática do americano de entrevistar o presidente da Câmara em detrimento de vocês todos os vereadores, né? Moleque, eu acho que nós temos que saber o seguinte, é tudo questão de hierarquia. Prefeita, presidente da Câmara, é o que determina. Então, acho que o presidente da Câmara está lá para representar os vereadores. Se ele foi eleito para isso, essa é a cronologia da situação mesmo. Gostaria que você comentasse esses formatos teus aí, chegar lá, tal, barbaridade e tal. O pessoal fica atento
para a hora que você vai ao púlpito lá para dar o seu recado. E aí? Alberec, eu acredito que tem coisas, eu não tenho nada contra o vice-prefeito Jefferson Abreu, até por sinal, volto a falar, foi a única pessoa que entrou dentro da minha casa, lá atrás, quando eu tinha pretensão de ser candidato a prefeito. Foi a única pessoa que eu abri a porta da minha casa. Como eu tive problema com relação a isso, eu fechei a porta da minha casa e vi que não era o momento e parei. Então teve coisas que aconteceram na minha vida, que não vem ao caso falar sim, agora, sim. né? Até porque, não sei nem o termo que eu vou usar aqui, mas não era o momento. Não era o momento, eu entendi que não era o momento. E essas questões a gente fala ali porque tem coisas que a pessoa cobrava, né? Então eu não estou tirando sarro, tanto que o dia que ele veio aqui na Câmara foi a primeira vez que eu falei, que ele falava barbaridade e hoje nós vamos falar barbaridade para ele. E não com desrespeito. Entendo. Não com desrespeito, mas sim cobrando como ele fazia. Usando o jargão. Usando o jargão. Que ele usava. Isso. Mas eu acredito que, volto a falar, torço que eles vão bem. Porque senão reflete aqui na Câmara também. Estamos no mesmo avião, né? Sim. Então, fique à vontade para suas considerações finais. Alguma coisa que eu esqueci de te perguntar, fique à vontade. E Berec, eu quero agradecer a minha família, né? Aos meus filhos, a minha esposa, ao meu irmão, que sempre esteve comigo, aos meus irmãos, né? Porque são vários irmãos. vamos falar né? o nome da esposa para ela ficar feliz, vai. A Aline, o Murilo, a Fernanda, entendeu? Então as pessoas que estão comigo, a Fernanda, o Guilherme, até porque eu não faço nada sozinho. Então é um conjunto. E graças a Deus estamos com pessoas boas, as pessoas, a nossa comunidade que me ajudou a estar aqui hoje. Que eu obtive 1.390 votos, trabalhando no município vizinho, então para mim era difícil, porque as pessoas falavam que eu não morava aqui. E eu morava aqui, eu ia todos os dias e voltava. Então eu tenho que agradecer as pessoas que confiaram em mim, o seu voto de confiança. Então eu agradeço a você, o Berec também, agradeço a nossa população e volto a falar. O nosso gabinete está de portas abertas à nossa população, para indicação, para crítica, para sugestão, o que vocês quiserem, estamos aqui de portas abertas para atender a nossa população e fazer da melhor forma o nosso município evoluir e crescer. Um fato engraçado de você criança, quando teu pai era vereador, assim, que você veio na Câmara, tu veio escorregou, tal, não sei o quê, você gostava de... Um fato engraçado. Eu via muito pouco com meu pai aqui na Câmara, até porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar com 18 anos, então eu via muito pouco. Até porque eu tinha que dar continuidade na minha vida, mas não tinha nada assim extraordinário. Assim. Mas meu pai está aqui, é um cara que leva comigo no coração, aonde eu vou. Se hoje eu estou representando o meu município de Telêmaco Borba, onde nasci, onde cresci, onde constituí a minha família, aonde quero dar o meu melhor e contribuir da melhor forma possível para os meus Telêmaco Borbenses. Eu vou te fazer uma pergunta muito difícil e fique muito à vontade para a resposta. E um abraço para minha mãe. Dona? Dona Neuza. Dona Neuza. Amo você, velhinha. Tamo junto. Minha mãe é sensacional. Uma pergunta difícil para você responder, mas pode responder que ninguém vai criticar. Qual a nota que teu pai daria para a atuação do vereador Toto? Meu pai era muito crítico, né? Eu acredito que ele é um século. Você diz, filho, vê lá o que você pode. Meu pai, para você ter uma ideia, eu quero contar aqui bem rapidinho. Claro. Em 2012 eu saí candidato e ele falou, eu tô vendo que você tá bem. Existe a possibilidade de você conseguir a tua reeleição. Só que ele falou, só que você tem que fazer o que eu tô pedindo. Legal. Ele queria que eu fizesse as coisas dele. Eu falei, não pai, eu vou fazer do meu jeitão. Não vou fazer do seu jeito. E ele ficou bravo comigo, né? Queria um monte de coisa. Eu falei, não, vou fazer do meu jeito. Daí eu ganhei a eleição, né? E fui, graças a Deus, graças à população, tive o privilégio de ser um dos mais votados. Fui o mais votado, quer dizer, obtendo 1.343 votos na minha primeira eleição. E eu encontrei ele aqui na frente da igreja antiga aqui. Ele veio, me abraçou e falou o seguinte, isso nunca vou esquecer. Me abraçou e falou, cara, se você tivesse me escutado, você tinha pegado mais votos. Que legal. Eu já tinha sido mais votado. Mas ele a queria perfeição, mais, né? Que legal. Então, eu acho que volto a agradecer a população. Em 2012 tive o privilégio de ser vereador. Em 2016 fui para uma reeleição que é mais difícil do que uma eleição. Obtive 1.649 votos e fui de volta para uma reeleição
em 2020, sendo o mais votado com 1.085 votos, porém ficando de fora e sabendo respeitar o que Deus queria, que não era o momento. Aham. E voltando agora de novo para uma eleição, porque não era uma reeleição, Exato. uma eleição, obtive 1.390 votos, sendo o segundo mais votado. Então quero aqui agradecer à população de Frederico Borba por confiar o voto de vocês. Porque voto, o Berec, voto não se compra, voto se conquista. Bem, como o jornalista que muitas vezes fala mais que o entrevistado, eu vou adequar ali, cortar alguns momentos que eu estou falando sem tirar do contexto, né? Para a gente encaixar aqui os 40 minutos. Eu vou terminar essa entrevista de uma forma diferente. Como eu não falei tanto dos seus assessores maravilhosos, nesse momento, para terminar a entrevista, uma foto dos seus queridos assessores, tá bom? Tudo bem? Obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado pelo carinho. Vamos dar um tchau lá? Tchau, gente. Tamo junto. Estamos à disposição aqui.